Graças a Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Amém. Querido Deus, Tu és Senhor de todas as coisas. Tu és o amado das nossas almas, Pai. E nós verdadeiramente queremos, ó Pai, aprender a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos, ó Pai, entender, ó Pai, o que isso significa, para que nós possamos buscar, ó Pai, cada dia com mais seriedade, com mais responsabilidade, as coisas concernentes ao Teu reino, Pai. Para que sejamos, ó Deus, perfeitos, para que possamos crescer também na estatura do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Abençoa-nos, ó Pai, segundo a multidão das Tuas misericórdias e em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Os irmãos podem assentar. Então, Pedro, apóstolo, ele escreve uma carta e ele diz que nós devemos tomar cuidado para nós não decairmos da nossa firmeza. Eu estou firme em Cristo, mas eu posso cair. Se eu não vigiar, se eu não estiver atenta, se eu não estiver ligada nas coisas de Deus, eu posso perder a minha firmeza em Cristo. Muitas vezes a pessoa não desvia, não, mas ela pode perder. E aí ele dá um conselho. Antes você deve crescer na graça e no conhecimento. Por que ele fala isso? Veja bem, o comodismo, aquela sensação de que está tudo bem, ela pode nos fazer errar. Isso é no tocante à palavra, isso é no tocante à família, no tocante ao trabalho, em tudo. Tem um ditado que diz que o tá bom é inimigo do melhor. Quando você acha que está tudo bem, você faz o quê? Sossega, descansa. Não é assim? Está tudo bem, a vida está boa. Não preciso buscar, não estou ambicionando nada mais alto. E aí você se acomoda a uma situação, você não busca melhorias, você sossega daquela situação e você não percebe que você vai decaindo, você vai perdendo a firmeza daquilo que você quer. Então ele diz, para que isso não aconteça, você deve crescer na graça e no conhecimento. O que é graça? Nós entendemos por graça, é o quê? Favor não merecido. Eu não mereço. Você merece? Alguém aqui merece o sacrifício que Jesus Cristo fez? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nós não merecemos. Ele nos deu de graça. Ele quis. Ele nos amou tanto que Ele quis nos resgatar. Então Ele se ofereceu no nosso lugar. O pecado em nós, Ele gerou a morte. Mas para que nós não morrêssemos, para que nós não ficássemos eternamente separados de Deus, Jesus Cristo veio e nos resgatou com o seu amor. E agora, isso é graça. E eu recebi. Não merecia mesmo. Mas o Senhor me amou e quis manifestar a sua graça sobre mim. E como é que eu faço para crescer na graça? Já não é graça? Já não deu de graça? Como é que eu faço para crescer nessa graça? Ele manda eu crescer, então dá para crescer. Mas como é que eu faço para crescer na graça se é meu favor? Se eu não recebi por mérito meu, como é que eu posso ainda receber mais desta graça divina? Eu só conheço um caminho: proximidade com Deus. Amém. Eu não mereço, não é por mérito meu. Mas quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu renuncio à minha carne, quanto mais eu renuncio à minha vida, quanto mais eu reconheço que preciso de Deus como meu Salvador, mais eu vou me aproximando dEle, e mais Ele vai se agradando de mim para derramar graça. Não é mérito, é amor. O
favor você faz com as pessoas que você ama. Quando você pode derramar a tua graça sobre todo mundo, você pode fazer o bem a todo mundo. Quantas pessoas que você conhece e você faz um favor, às vezes você não conhece a pessoa. Você está andando na rua, uma pessoa derruba alguma coisa, você vê, vai lá, pega, entrega. Você fez. Você não conhece a pessoa, mas você fez. Uma pessoa cai e se machuca do teu lado, você ajuda a levantar aquela pessoa. Às vezes você vê na rua pessoas que morrem tentando salvar uma outra, enchente, incêndio. Às vezes nem é bombeiro, nem nada. Mas crimes, às vezes a pessoa vai tentar salvar uma outra que está sendo assaltada ou que está numa briga e às vezes até morre. Ela se entregou ali naquele momento, naquela situação para ajudar o outro. Se nós que somos humanos podemos fazer isso pelo nosso semelhante, quanto mais Deus faz. Agora, se eu faço isso pelo estranho, eu faço mais ainda, com mais amor ainda, por aquele que é próximo a mim. Não é verdade? Se você, de repente, faz isso para salvar um estranho, para ajudar um estranho, se você vê um ente querido seu, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta muito, um amigo chegado, você vê ele numa situação difícil, você vai ajudar, você vai querer, você vai sentir prazer em fazer isso. Então, a única maneira que eu entendo, biblicamente falando, de crescer na graça de Deus, é me aproximar a cada dia. Se você for ler as cartas paulinas, desde Romanos até lá, até a carta de Hebreus, que uns dizem que é, outro que não é, em todas elas, a saudação final é essa: a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Seja a graça de Deus. Está lá continuamente. Por quê? Porque Paulo sabia o quanto aquele povo precisava, o quanto as pessoas precisam, o quanto nós precisamos da graça de Deus. Então eu tenho que me entregar. Eu tenho que me aproximar do Senhor com o meu coração fervendo de paixão por Deus, por Ele, pela presença dEle, desejosa de alcançar o favor de Deus. Eu preciso me aproximar de Deus confiando que Ele existe. Está escrito: aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Eu preciso me aproximar de Deus acreditando que Ele realmente tem galardão para dar. Tem bênçãos para a minha vida. Tem bênçãos para aqueles que se aproximam dEle, da sua presença. Então eu vou me aproximando do Senhor e eu vou crescendo na graça. E eu vou crescendo diante do Senhor ali. As bênçãos do Senhor, elas começam a ser derramadas mais e mais. Você pode confirmar isso através dos homens de Deus que tiveram uma comunhão maior com o Pai. Abraão, amigo de Deus. Para pensar no tipo de bênção que Deus deu a Abraão. Pai de multidões. O homem que Deus escolheu para levantar a nação, para ser o pai, para ser o princípio ali, gerar uma nação, a nação de Israel. Mas Abraão era chegado. A Bíblia diz que ele era amigo de Deus. José, um homem temente ao Senhor, que é considerado um tipo de Cristo, pela figura, pela representatividade que ele teve como homem. Mas ele tinha um temor de não pecar, de não se afastar, de querer obedecer e agradar ao Senhor tão grande. E olha, José colocado ali por pai de Faraó, colocado ali sobre a nação, colocado ali para resgatar a sua própria família que o havia rejeitado. Mas ele era íntimo do Senhor, ele tinha comunhão com Deus, ele falava: eu não vou pecar contra o meu Deus. Ele se afastou de tudo porque ele queria proximidade com Deus. E o Senhor compreendeu que podia contar. Deus sabia que podia contar com José. É isso, se crescer. Era a época da lei ainda, ou antes da lei, era a época do regime patriarcal ainda.
Mas aqueles homens se aproximaram de Deus. E o Senhor quer isso de nós. Deus quer que a gente se aproxime dEle cada vez mais. Deus quer que a gente se lance na presença dEle. Às vezes a gente dá uma relaxada na oração. Isso é você, se a gente que é pastor, a gente dá uma relaxada. Você tem que ver aquele ritmo de oração, de repente acontece uma entrevista, alguma coisa, e você dá uma relaxada. Mas a gente tem que logo retomar a nossa posição. Nós precisamos disso, de retomar a nossa posição, de examinar as Escrituras, de orar, de manter comunhão com Deus, porque essa comunhão em Deus me fortalece. Essa comunhão com Deus me capacita a ser aquilo que Ele quer que eu seja. Eu tenho os meus planos, você tem os seus planos para a tua vida. Mas quando eu me aproximo do Senhor, quanto mais perto dEle eu estou, mais eu compreendo a vontade dEle para a minha vida. Amém. E os planos do Senhor para mim são melhores do que os meus. Glória a Deus. Aquilo que Deus tem preparado, diz a palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no meu coração. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus. O que isso quer dizer? Semana eu estava meditando sobre essa passagem. Não é que foi até ministrado lá na convenção agora, não é que eu tenha pensamentos baixos, não. Ela diz que eles são o quê? Mais altos do que os meus. Ou seja, eu posso ter planos altos também, mas o de Deus é ainda mais alto. Eu posso estar na bênção, eu posso ter os meus caminhos ali diante do Senhor, mas o caminho do Senhor ainda é mais alto do que o meu. Então, se eu compreendo isso, eu vou fazer o quê? Eu vou crescer mais, eu vou buscar ainda mais, porque eu sei que Deus tem coisas maiores, coisas que o meu entendimento não vai alcançar. Então eu tenho que crescer diante dEle, eu tenho que crescer diante do Senhor. Abra aí, na primeira carta de João, capítulo 1. Logo depois, nós estamos aqui no 9 de Pedro. João, capítulo 1, versículos... Vamos ler primeiro 3. O que vimos... A primeira de João 3, logo uma folha depois. Estava aí no segundo de Pedro, logo depois. O que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, ele começa contando, o João, ele começa falando sobre aquilo que ele tinha visto, sobre as experiências que ele teve com o Pai. E aí ele fala, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então ele deseja, eu estou anunciando essas coisas, essas experiências que eu tive com o Pai, estou anunciando para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai. Comunhão horizontal, comunhão vertical. Eu preciso estar em comunhão com a igreja. Eu preciso estar em comunhão com o povo de Deus. E eu preciso também, com Deus. Até para que a minha comunhão com o meu próximo seja uma comunhão saudável dentro do plano de Deus. Deus tem um plano. E eu preciso estar em relacionamento saudável com a igreja diante do Senhor. Vocês têm que ter comunhão comigo. E a minha comunhão é com o Pai. Então todos nós vamos realizar uma só comunhão. A nossa comunhão verdadeira é com Deus. Amém? E se eu tenho comunhão com Deus, você tem comunhão com Deus, eu vou ter comunhão contigo. Porque nós vamos estar no mesmo Espírito. E a igreja do Senhor cresce. E todos nós vamos começar a buscar a mesma coisa. Todos nós vamos começar a buscar a presença de Deus para a nossa vida, a presença de Deus para a nossa casa. Porque presta atenção, quando eu estou em comunhão com o Senhor, a presença do Senhor vai emanar da minha vida. As pessoas vão olhar e vão dizer, não, ali é um servo de Deus, ali é uma serva de Deus. Então aonde você chegar vai ser abençoado. Eu às vezes fico observando as pessoas falando, e ela diz assim, pastora, eu me converti, a minha vida é um inferno, minha casa é um inferno, e a pessoa já começa, tem gente que quer até separar. Tem gente que quer sair de casa, não, porque aqui é o inferno, você trabalha. Peraí, ei, você foi chamado para ser luz.
Se eu estou em comunhão com Deus e a minha vida está uma bênção, é eu que vou abençoar, porque as trevas não prevalecem contra a luz. Amém. Você vai chegar e você que vai fazer a diferença naquele lugar. Tem trevas ali? Glória a Deus, porque você vai poder iluminar. Luz não brilha na luz, a luz brilha no escuro. Então, se tem trevas, que diferença você vai poder fazer se você está num lugar iluminado? A diferença você faz quando você está num lugar que tem trevas. E às vezes eu fico ouvindo as pessoas falarem: mas pastora, a minha casa é um inferno. Ei, põe luz lá dentro. Seja luz dentro da tua casa. Tem trevas? Seja luz. Faça a diferença no teu local de trabalho. Faça a diferença onde você mora. As pessoas têm que saber que ali tem um servo de Deus, que ali tem uma serva de Deus, e que aqueles que estão nas trevas ainda podem buscar conselho em você. Amém. Ainda podem buscar a solução dos seus problemas, ainda podem buscar uma orientação, uma oração, no mínimo isso. Podem contar com você para orar pela vida delas. Um ou outro vai levantar para guerrear, vai levantar para perturbar. Deixa a pessoa levantar, vai orando, vai entregando nas mãos de Deus, porque o Senhor faz a obra. Não é fácil, irmãos, não é fácil, mas a gente pode. Com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas imperfeições, porque nenhum de nós é perfeito. Não adianta a gente ficar aqui apontando, não dá. Ninguém aqui é capaz de apontar para ninguém. Nenhum de nós. Nenhum de nós é capaz de apontar para o outro. Nós precisamos ser referencial onde nós formos. Mas para isso eu tenho que estar debaixo da graça de Deus. Não sou eu, é a graça de Deus na minha vida. Meu Deus. João fala isso, ele fala: eu quero que vocês tenham comunhão conosco. Por isso que eu estou narrando as coisas, as experiências que eu tive com o Pai. Porque eu quero que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai. Não dá para você pregar, não dá para você falar alguma coisa se você não estiver em comunhão com Deus. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quanto mais eu vou me aproximando do Senhor, mais eu vou me identificando com Ele, mais eu vou recebendo a graça, recebendo o favor de Deus, mais eu vou me parecendo com Cristo. Os discípulos andaram com o Senhor 3 anos. Depois de 3 anos, quando o Senhor Jesus Cristo estava para ser crucificado, estava no julgamento, Pedro está lá e ele fala: você é um deles, a tua fala te denuncia, você se veste como um deles, você se parece com um deles. Pedro negando, mas ele era um dos tais, ele era um daqueles que estavam com Jesus. Passou-se um período, o Espírito Santo veio, Jesus Cristo morreu, foi crucificado, ressuscitou, foi levado aos céus e veio o Espírito Santo. E aí, o tempo vai passando, e aqueles homens cheios do Espírito vão mais e mais se aperfeiçoando na presença do Senhor. E aí, eles começam a chamar os cristãos, os discípulos, de cristãos, de tanto que eles começaram a se assemelhar com Cristo. Eles começaram a parecer tanto com Cristo, o ministério deles se identificou tanto com o de Jesus, que eles começaram a ser chamados de cristãos. É isso que a gente precisa. É que as pessoas olhem para nós e elas comecem a perceber Deus na nossa vida, não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você vive, porque você está cheio da graça de Deus e você revela essa graça ao teu próximo. A palavra diz: nós temos graça e conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento. E o que é? Como você cresce no conhecimento? Você não precisa fazer um curso teológico para você conhecer das coisas de Deus. Se fosse assim, aquele que é analfabeto jamais poderia alcançar. E a graça de Deus, o conhecimento de Deus é para todos. Na época dos discípulos, quando eles começaram a pregar, as pessoas ficaram admiradas e disseram: como eles podem ensinar assim, falar assim? Eles são homens indoutos, sem letras. Eles são
cultura, Lucas tinha cultura, mas os outros não tinham. Pedro, João eram pescadores, eram homens rudes. Como que eles poderiam falar daquela maneira? Como que eles poderiam ensinar daquela maneira? Porque eles estavam cheios da graça de Deus. O Espírito Santo de Deus comunicava com eles aquilo que eles ouviam, a palavra que eles conheciam, porque o judeu tem essa prática de passar para os filhos, então aquilo que eles já conheciam no tocante à palavra, no tocante à lei mosaica, que eles estudavam todos os sábados nas sinagogas, que eles ouviam em casa, agregado ao conhecimento que eles tiveram com Jesus, a vivência com Jesus durante 3 anos, fez com que aqueles homens alcançassem conhecimento das coisas de Deus, não somente para si próprios, mas também para ensinar. Então, quando você começa a crescer no conhecimento, é isso. Você começa a ouvir, a se encher da palavra, e o Espírito Santo de Deus trabalhando na tua vida te dá entendimento para você acreditar, para você confiar e para você viver segundo a palavra de Deus. Então eu preciso disso, desse conhecimento que vem do alto, desse conhecimento que é revelado pelo Espírito Santo. Ou eu examinando as Escrituras, ou eu ouvindo a palavra, eu vou receber de Deus. E Deus vai fazer a obra. Agora, durante a convenção, o pastor Fábio, nosso pastor presidente, estava lembrando de um pastor, eu nunca guardo o nome daquele pastor abençoado. Ele pregava, acho que 2 ou 3 mensagens, e o homem ganhava muita alma para Jesus. Oi? Adão Aleluia? Ele chama de aleluia, né? Ele chama de aleluia, eu não lembro o nome dele correto. Será Adão, não lembro. Mas ele conhecia 3 mensagens. Ele não sabia ler nem escrever. E aí ele chegava na igreja, pedia alguém para abrir o texto e ler. Ele falava com a pessoa: ler esse texto aqui. Aí a pessoa lia, era aqueles 3 mensagens. Mas toda vez que ele pregava, se tivesse de novo convertido, se tivesse pessoas da igreja que não eram evangélicas, que não conheciam a palavra, se convertiam. E era, naquela época ali, era o pregador que mais ganhava almas, sem saber ler e escrever. Eu me lembro da vez da missionária Vivi, da minha época. Ela começou, ela também não sabia ler e escrever. Quando o pastor, eu sei porque eu sentei do lado dela algumas vezes, o pastor pregava uma mensagem, aí ela pedia assim: abre para mim, quem estivesse do lado dela, abre para mim. Aí a gente abria e ela marcava uma fitinha, um papelzinho daquela passagem, deixava ali. Aí quando chegava na igreja, ela pegava a Bíblia, abria e falava assim: ó, vê onde está escrito assim, essa parte aqui, que eu marcava para ela, mostrava. Aí ela: ó, lê aqui para mim. A pessoa começava a pregar e ela começava, a pessoa lia e ela começava a pregar. E ganhava alma. E toda vez que tinha batismo, cada 3 meses tinha batismo na sede, ela estava lá com 10, com 5, com 10 pessoas. Todo 3 meses ela estava levando gente para batizar. Não sabia ler e escrever, ela não conseguia escrever o nome dela. Mas toda época de batismo ela estava lá com pessoas para batizar. É conhecimento humano? É teologia humana? Não! É aquilo que o Espírito Santo vai comunicando com você. Você pode sim ouvir a palavra e entender. Isso aqui não é coisa difícil não, porque é o Espírito Santo que nos revela. Você pode até não ter dom para pregar para muita gente, mas a tua vida com Deus, as experiências que você próprio tem, essas experiências é o conhecimento de Deus na tua vida. Pensa no endemoniado gadareno, ficou com Jesus ali algumas horas, e Jesus fala: vai para a cidade, para o meio dos teus, e conta quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Que ele não tinha muita coisa, viveu anos endemoniado, de tal maneira que as pessoas tinham que prender ele, e ele arrebentava e ia embora. E aí aquele homem se converte, Jesus liberta ele se entrega ali para o Senhor, e ele começa a ser um missionário. Por quê? Por aquilo que ele viveu, pelas experiências que ele teve com o Senhor ali. Não há conhecimento maior do que aquele que você vive, das experiências que você teve com Deus. Então se aproxime do Senhor, se coloque diante de Deus,
porque Ele vai operar na tua vida, Ele vai manifestar na tua vida o poder, Ele vai manifestar na tua vida alguma coisa diferente. Você vai ter experiências com Deus, e você precisa ter experiências com Deus. Você não pode viver das experiências dos outros. Ah, fulano contou isso, ciclano contou aquilo, é bênção. Você vai crescer um pouquinho, mas você precisa ter a tua própria experiência com Deus. Por isso que eu falei proximidade. João fala, eu quero que vocês tenham comunhão conosco, e nós temos comunhão com o Pai. É dessa maneira que acontece alguma coisa na nossa vida. Quando nós nos entregamos, quando nós nos rendemos a Ele, alguma coisa acontece no nosso meio. Nós precisamos crescer, precisamos nos desenvolver diante do Senhor, deixar Deus trabalhar na nossa vida. Tem uma expressão que as pessoas usam sobre prego de banco. Tem crente que parece prego de banco, onde ele senta, ele fica. Não estou falando nem no tocante a ministério, não. Eu estou falando de vida mesmo, cotidiano nosso. A pessoa, nem todo mundo vai receber um dom de um ministério. Dentro da igreja, nem todos. Tem gente que é tímida demais, que não gosta de chegar à frente, mas está lá no banco, ele é fiel ali nas atividades que tem na igreja, a presença dele, é dizimista fiel, é ofertante, coopera do jeito dele. Mas lá fora, dentro de casa, no seu local de trabalho, ele vive uma vida íntegra e dá testemunho do Senhor e ganha alma sem saber. Ele pode nem pregar, mas as pessoas estão vendo o testemunho daquela pessoa, daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus, e as outras pessoas vão se rendendo ao Senhor também. Então aprenda isso, se posicione diante de Deus para que a tua vida seja mudada. Jacó, ele diz isso: eu tive um encontro com Deus e a minha alma foi salva. Quando Jacó se encontra com o Senhor no Val de Jaboque, na noite anterior ao encontro dele com Esaú, ele fala: eu tive um encontro com Deus. Tinha alguém para pregar para ele ali? Não. Ele lutou. Ele lutou literalmente com um anjo durante toda a noite. E aí o anjo fala: você lutou com Deus e com os homens e você prevaleceu. Ele não desistiu da vitória. E sabe qual era a vitória que ele queria? A bênção. A bênção. Ele queria a bênção de Deus para a vida dele. Porque das outras vezes, como a irmã Adriana disse no começo, ele lutou com as armas carnais para conseguir a bênção da primogenitura. E uma bênção já estava prometida a ele desde o ventre. O tempo passou e ele percebeu que enquanto ele usava as armas dele, ele conseguia alguma vitória, mas ele conseguiu muitas dores. Ele trapaceou e foi trapaceado. E agora ele vai pelejar com quem? O Senhor, é contigo que eu quero. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E aí ele entrou numa guerra com Deus durante toda a noite, até que a alva subiu. E aí ele recebeu a bênção dele. Então nós temos que lutar, nos empenhar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, entregar a nossa vida ao Senhor de tal maneira que haja uma transformação. Meu Deus. Eu vou me empenhar, porque eu quero crescer na graça e eu quero crescer no conhecimento, para que eu não seja enganada, para que eu não seja iludida e para que eu não venha perder com o tempo a minha fé. A gente começa todo animado. Nossa, eu entreguei a vida para Jesus, eu me batizei, eu recebi o Espírito Santo e eu fico toda empolgada, toda animada por causa das coisas que aconteceram na minha vida. Mas aí vem o dia a dia, vem aquelas lutas, vem provação daqui, vem tribulação de acolá. E se eu não estou crescendo espiritualmente, eu começo a regredir, porque eu tinha uma fé que está sendo abalada pelas turbulências da vida. Eu preciso ser liberta. Eu preciso ser liberta do meu comodismo. Eu preciso ser liberta da indolência. Eu preciso caminhar, eu preciso crescer, eu preciso me posicionar diante do meu Deus. Meu Deus. Porque o meu Deus, Ele reina na minha vida. E Ele é movimento. Deus é a palavra. E palavra, João 1 está escrito: no princípio era o Verbo. Verbo é uma palavra que indica ação.
Não é isso que a gente aprende na escola? Não é uma palavra qualquer, é uma palavra que indica uma ação. Andar, comer, falar, tudo está indicando ação. O Senhor é assim. Se o Senhor está comigo, Ele é ação. Ele continua ativo. Não para. Jesus fala, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, Ele é ação. E Ele está dentro de mim. Então eu não posso ficar ali indolente, ficar ali parada. Eu tenho que me movimentar espiritualmente. Eu tenho que realizar alguma coisa espiritualmente. Eu tenho que me aproximar de Deus, para que o poder dele emane da minha vida e para que a minha vida seja produtiva para o reino de Deus. Porque em Gálatas capítulo 5, versículo 22, está escrito: o fruto do Espírito é paz, gozo. O Espírito produz um fruto em nós. E através desse fruto a minha vida é mudada, é transformada. E alguma coisa acontece. Benignidade, bondade, glória, domínio próprio, fidelidade, são coisas que vão acontecer na minha vida. Eu preciso me tornar uma pessoa mais fiel. Fiel para com Deus, fiel para com os homens, fiel dos meus contratos, fiel dos meus acertos. Eu preciso ter domínio próprio. Tem gente que é destemperada, fala o que quer, magoa meio mundo. Eu preciso ter domínio próprio, porque é fruto do Espírito. Se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, eu vou frutificar. Isso é andar com Deus, irmãos. Isso é viver com o Senhor. É ter a sua vida transformada. É viver para a glória de Deus. É viver crescendo a cada dia, né? Tendo novas experiências com Deus e descobrindo que viver com Deus é uma novidade diária. Eu vou viver essa novidade diária. Eu vou cada dia crescer, eu vou cada dia me aperfeiçoar, eu vou cada dia me aproximar mais de Deus. E eu não vou parar de crescer. Na nossa vida natural, você cresce até uma certa idade. Eu me lembro que com 13 anos eu não me dizia que eu parei de crescer. Depois a gente cresce um pouquinho, a mulher geralmente com 13, 14 anos vai parar de crescer. Depois cresce um centímetrozinho, não é nada. A gente cresce um centímetrozinho, cresce outro, mas é pouquinho. A diferença é muito pequena. O homem, às vezes, com mais idade, que dá uns tirão, e depois você para de crescer. E aí, quando chega a idade, a gente colhe. Não é que a gente reduz, não. Mas é que a coluna vai ficando gasta, né, os ossos, aí a gente dá às vezes, dá uma encurvada, e aí a gente diminui um pouquinho de tamanho. Não é que tem os ossos e colhe. Mas a gente vai perdendo um pouco de musculatura, algumas coisas, a gente dá uma reduzidazinha na nossa altura. Agora com o Senhor não, eu tenho que crescer, continuar crescendo e eu não paro. Espiritualmente falando, eu vou continuar crescendo até o dia que o Senhor me chamar. Amém. Até aquele dia que eu encontrar com o Senhor na glória. Amém? Então se posicione e tome posse desta bênção. Você pode ainda crescer mais. E deve crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.